Beleza, boa noite a todos. Vamos começar. Aula 3 do módulo 3, A Viagem de Chihiro. Bom, acho que a primeira coisa que a gente poderia conversar é o seguinte. O título desse filme, A Viagem, ela também remonta para aquela ideia da viagem mística medieval, né, que eu tanto falo aqui. No medievo, às vezes o sujeito tinha uma experiência mística e o jeito que ele encontrava de comunicar ela era como uma viagem pro leste, né, onde o sol se nasce, de ida e volta. Então fui lá, vi essas coisas estranhas no Oriente e depois eu volto e conto para vocês. Então esse daí é meio que o arquétipo de uma experiência espiritual. E tá no título, mas eu acho que seria mais interessante a gente preservar o título, por exemplo, em inglês, né? Em inglês é Spirited Away, que eu acho que é mais fiel ao original em japonês, que é a ideia de uma espiritualização deles, da menina. Ela se transforma temporariamente num espírito, né? A gente vê quando ela faz a travessia, ela fica transparente, mas também coloca ela como um sujeito que está sofrendo uma ação. Spirited Away. Ela foi spirited. Ela foi espiritualizada. Ela foi transformada. Então, sugere que ela não tem controle sobre isso, né? E aí a gente pode até linkar também no folclore europeu com a ideia da menina que é raptada pelas fadas. Então sempre teve esse perigo, né? A criança não pode ficar sozinha porque as fadas pegam ela, levam para a floresta e depois retornam uma menina que não é original. Retornam uma fada travestida de menina, né? Que simula a aparência dela. Então as mães ficavam muito preocupadas. Às vezes a criança parecia diferente do usual e ela falava: ah, então isso daí é uma fada, não é meu filho de verdade. E aí tem que fazer o comércio para obter o filho de verdade de novo. Embora eu acho que essa ideia do folclore europeu da criança que é raptada, inclusive vai ser um filme sobre isso, chama The Stolen Child, que é baseado num poema do Yeats sobre isso, sobre uma criança que é raptada pela fada. Eu acho que essa ideia do rapto pela fada, na verdade, é uma degradação. Isso eu não li em nenhum lugar e não vi nenhum estudioso corroborando. É a minha opinião totalmente freestyle, assim. Mas eu acho que isso é uma degradação da ideia do rito iniciático, que a gente vai falar daqui a pouco. Eu acho que os cristãos, a Europa cristianizada, via esses ritos iniciáticos pagãos e começaram a criar uma aversão a isso e fazer uma caricatura disso. E a caricatura disso é essa ideia de que a criança é raptada pela fada e depois volta. Porque a iniciação envolve você apartar a pessoa, ir para a floresta e depois voltar renovada com uma nova identidade. Né? Então é meio que preserva o esqueleto da coisa, mas dá uma leitura errada. Mas então eu acho que dá para linkar os dois com a ideia da iniciação. Né? Então esse é o tema central do filme, a iniciação. Então, na verdade, o filme é como se fosse um romance de transformação. Então, a menina que ela é imatura e inocente, enfim, infantil, e aí ela passa por uma série de experiências, ela vai adquirindo alguma maturidade, e aí, no final das contas ela está transformada. E isso daí é a ideia da iniciação. Né? Então, no caso dela, ela está sendo iniciada para a vida adulta, ou sendo iniciada numa vida mais séria, mais adolescente. E toda a estrutura do filme segue a linha tradicional dos rituais de iniciação, né? Eu vou me basear muito no livro do Mircea Eliade sobre as iniciações, né? E ele fala que a iniciação para as sociedades tradicionais ela é uma mudança de status ontológico do ser. Então, quando ele é criança, quer dizer, existem vários tipos de iniciação. Tem iniciação, por exemplo, lá das ordens esotéricas, tem iniciação para você começar um trabalho, né? Começar a ser aprendiz a ter um ofício. Mas a mais importante, porque ela é uma pela qual todo mundo passa, é a iniciação da vida da criança para a vida adulta. E o que acontece ali é que você antes era considerado como
um ser humano incompleto, e depois da iniciação você se torna um ser humano completo. Você se torna um adulto capaz de tomar parte, ou de participar da vida cultural, espiritual e comunitária. E aí você é levado a sério. Então essa iniciação, ela, digamos assim, é a completude da personalidade da pessoa, representa a completude da personalidade da pessoa. Agora, depois da iniciação, ela é uma personalidade completa, coesa, é um ser humano que pode assinar contrato, enfim, que tem influência na vida da comunidade, né? Então é uma mudança de status. E essa mudança de status, ela é simbolizada nos rituais de iniciação como um renascimento. Então a ideia de todas as iniciações é de que o sujeito, para ser iniciado, ele precisa morrer de alguma forma, quer dizer, então a criança precisa morrer para renascer uma outra pessoa com uma outra identidade. Que essa identidade será então plenamente humana e espiritualizável, né? A ideia da iniciação é que agora você pode, por exemplo, receber os mistérios, agora você pode tomar conhecimento de coisas que estão preservadas das crianças. Então a iniciação envolve também a pessoa tomar conhecimento de toda a mitologia da tribo, enfim, ouvir as histórias sagradas, as escrituras sagradas. E aí tem um esquema geral do que é uma iniciação. Geralmente ela envolve, em todos os lugares, a separação do indivíduo da tribo. Ele vai para algum lugar afastado, lá simbolicamente ao deserto ou a selvageria, né, ou a floresta. Nesse lugar ele vai passar por provações, ordeals, né? Então, assim, no caso do homem, geralmente é demonstrar que é capaz de sentir muita dor, ou de matar algum bicho, ou enfim, demonstrar força, demonstrar proeza em alguma coisa. Ele vai passar por provações, vai receber esse influxo espiritual da tribo, ele vai entender qual que é o papel espiritual dele na tribo. Aí ele vai ser transformado, vai ser renascido, né? E aí depois ele é reintegrado na sociedade. Então tem esse movimento, que é o movimento das viagens místicas, né? Você sai, tem uma experiência transformadora e depois volta. E o movimento do rapto das fadas. Você sai e depois volta. Então, a iniciação basicamente é essa estrutura. E essa é a estrutura do filme, mais ou menos, também. A iniciação para o homem e para a mulher é muito diferente, tradicionalmente. Então, o homem, como eu falei, ele vai ter que demonstrar as qualidades masculinas. Ele vai ter que mostrar que ele é um homem de verdade. Ou que ele pode ser considerado um homem para a tribo, para ser aceito, né? Reaceito e reabsorvido na sociedade. A menina, ela não precisa provar isso, né? Na verdade, a natureza da iniciação dela, tradicionalmente, pela menstruação. Então, na verdade, a iniciação dela, na verdade, é um discipulado, onde ela recebe os mistérios da feminilidade, das anciãs da tribo, geralmente. Então, tem uma pessoa mais velha que vai iniciar ela, vai explicar para ela. Então, tradicionalmente, por exemplo, a mulher sempre teve a responsabilidade de cuidar do jardim de ervas. Então, ela tem que saber medicina, ela tem que saber qual erva cura qual coisa. Porque esse carisma de cuidar, nutrir, consolar, ajudar um doente é tradicionalmente feminino. Então ela precisa ser um pouco médica. Precisa saber criar filhos. Então ela vai ter que obter esse conhecimento que vai ser passado pelas mais velhas, pelas pessoas mais velhas. Precisa saber obter um marido, se comportar na sociedade, se comportar diante do marido, satisfazer o marido. Então, todos esses mistérios são passados para a menina na iniciação, antes da reintegração dela na sociedade, daí ela vira uma mulher. É interessante também a ideia de que a menstruação significa para a mulher. O homem também precisa sangrar, de alguma forma, na iniciação, né? Geralmente ele sangra, ou ele faz o outro sangrar, ou ele sangra em batalha, ou para mostrar que ele consegue suportar a dor. Mas esse sangramento na iniciação simboliza uma renovação do seu sangue. Então, seu ser inteiro está sendo renovado. Então, você tem que despejar o sangue velho para se constituir novamente como pessoa.
E também a ideia de que esse sangue é o sangue da sua família. Então até agora você era um apêndice ou um adendo à sua família. E você estava... a sua identidade estava atrelada à família. E agora você meio que expele do seu corpo o sangue do pai e da mãe. E você agora obteve um sangue que é só seu. Pela primeira vez. Então a iniciação envolve também esse sangramento. Que representa o estabelecimento de uma identidade fora da família, o estabelecimento do seu eu no mundo que é independente dos outros. Né? Então, simbolicamente, é matar o pai e a mãe, ou sair da casa do pai e a mãe, igual Abraão, para se afirmar pela primeira vez no mundo. Né? E como eu falei, a ideia da iniciação é que você vai ser reformulado do barro, do zero. Então, você vai nascer de novo. É igual, por exemplo, a ideia do batismo no cristianismo. Né? Você entra numa pia batismal que significa, que simboliza a limpeza da identidade antiga, mas simboliza também o líquido amniótico no qual você vive quando você é criança, quando você é bebê. E aí você sai, você renasce outra pessoa e aí você muda até o nome. Isso é um tema do filme também, mudar o nome dela. Então a ideia central da iniciação é o de um renascimento. Então geralmente quando você vai analisar como eram os rituais de iniciação, você sempre tem esse simbolismo de você voltar para o útero da mãe para renascer de novo. Que é um tema mais ou menos que tem no Novo Testamento lá, quando Nicodemos fala com Cristo. Não, mas eu preciso voltar para a barriga da minha mãe depois para sair. É disso que ele está falando. E como que os antigos faziam isso, né? Os pagãos faziam isso. Eles simbolizavam o útero materno pelo útero cosmológico, né? O útero da Terra inteira, que é a caverna ou subterrâneo. Então a ideia de apartar a pessoa da vida comunitária é justamente a ideia de colocar ele de novo no útero da mãe. E esse útero vai ser ou a floresta, ou uma caverna, ou uma gruta, enfim. Um lugar assim, onde ele vai entrar, e aí lá ele vai ser gestado de novo, e aí ele vai sair renovado. Aí ele vai ter um segundo nascimento. Então a ideia da iniciação é essa, você vai ter um segundo nascimento. Você nasceu naturalmente, agora você vai nascer espiritualmente. Então, antes você era uma pessoa e agora você é uma pessoa mais uma identidade espiritual. Então, pariu-se a sua identidade espiritual novamente. Por uma segunda vez. Isso também tem um simbolismo alquímico, né? Porque se você identificar que o forno alquímico é uma imagem do útero da Terra, ou do centro da Terra, das forças subterrâneas. Então a ideia do forno alquímico, que vai ser mais importante daqui a pouco, quando eu falar do filme, é a de que você está reintroduzindo uma coisa no útero, só que nesse útero a coisa é aperfeiçoada, e aí ela sai mais enobrecida, porque o fogo limpa o metal das impurezas. Então é a mesma ideia, por exemplo, de uma operação alquímica, a iniciação. Mas então, a iniciação é o processo pelo qual você ganha uma identidade espiritual e você descobre quem você é. Né? Então a ideia é de que a criança não sabe o que ela vai fazer no mundo, o que ela precisa fazer no mundo, o que o mundo espera dela e o que os deuses ou Deus espera dela. E a iniciação resolve todos esses problemas numa tacada só. Ela já chega e fala assim, olha, você agora tem essa função social, a gente vai fazer um contrato em que a tribo agora vai te tratar igual uma pessoa adulta, vai levar a sério o que você fala, você vai ter essas outras responsabilidades aqui, inclusive as suas responsabilidades com os deuses ou com Deus é essa daqui. Você vai ter que fazer isso. Isso é assim... em todos os lugares, todas as religiões têm esse tipo de relação. Então o filme começa justamente nesse afastar-se, né? Ela está mudando da cidade onde ela vivia como uma criança, e ela está sendo uma criança birrenta lá no carro mesmo, e eles entram na floresta. Esse entrar na floresta é entrar, simbolicamente, estar apartado da civilização normal e entrar no território sagrado, um território que é virgem, digamos assim, e que ainda carrega potências mágicas.
mágico-religiosas, com as quais você vai entrar em contato. Então, lá no carro ela começa a olhar vários templos, assim, ela fala, o que é isso? Que ela nem sabia o que era templo. Né? Então ela viveu uma vida urbanita e de repente ela está entrando em contato com os espíritos da natureza. E a mãe dela fala, as pessoas rezam aqui. É a selva escura. Então ela está sendo simbolicamente apartada da sociedade. Então ela está sendo sacralizada. Né? A gente vai lembrar que o sagrado é o que está apartado do profano. A vítima sacrificial, nas religiões que ofereciam sacrifícios, quando ela era apartada para o sacrifício, ela se tornava ao mesmo tempo uma manifestação divina. Então o corpo dela tornava-se sagrado, porque ele seria consumido por Deus, pelos deuses, e os deuses não podem consumir alguma coisa que é profana. Então a ideia de separar alguém é a ideia de sacralizar ela. Então aí ela está sendo sacralizada. E aí eles chegam nessa cidadezinha que parece ser uma cidadezinha turística, né? O pai até diz assim, olha só, isso aqui parece um parque de diversões. Então, tem algo aí de instabilidade ou que já comunica que isso daí é uma travessia. Que isso não é a morada deles, mas é uma pausa, né? Tem uma estação de trem ali. É uma etapa, é um pedágio na direção de um objetivo, mas ali você não vai permanecer. E aí toda a tensão da trama para ela é o fato de que os pais permanecem ali. Eles se identificam com aquilo ali e ficam ali, mas o destino humano não é ficar ali, é só passar por ali. Então a ideia de parecer uma cidade turística, que é um tema que aparece também na casa de banho, né? Que você recebe o convidado e ele vai embora. É justamente a ideia de que aquilo ali não é próprio para a existência humana, mas é uma etapa necessária para ela depois retornar para a sociedade e viver como um ser humano completo. Vocês vão perceber que no começo agora, eu vou me delongar, porque eu vou ter que explicar assim o básico e a linguagem do filme. E depois, do meio para o final do filme, a gente já passa bem mais rápido. Mas então acontece dos pais sentarem para comer, e aí ela começa a transitar, assim, ela passa numa ponte, e nessa ponte ela vê como que é o nome desse cara? Eu não lembro o nome de ninguém, eu vou falar assim, o arquétipo de cada personagem. Então, o hermafrodita. Alguém quer falar? Não, é só para dizer que era o Haku. Haku, é. E ela encontra esse sujeito e aí, coincidentemente, está caindo à noite. Né? Então, começa o crepúsculo e aí ele percebe que de noite vai acontecer alguma coisa, né? De noite aquela cidade vai receber vida. E ele faz alguma magia lá, não lembro pra quê. Mas a ideia é de que, pô, esse sujeito é inteiramente mercurial. Ele é um hermafrodita. Ele é um jovem com traços meio delicados, ele parece um anjo. Tá numa ponte, né, numa travessia, e tá numa travessia entre o dia, ele tá naquele período crepuscular que tá simbolizando ela sair do mundo solar, onde as coisas estão bem delimitadas, e entrando no mundo na noite. Quer dizer, ela tá entrando o Jungiano diria, no inconsciente. Ela está entrando no mundo plástico, onde as coisas são fantásticas e mágicas e não sei o quê. A lua rege as mutações, a lua rege a loucura, né? Então ela está saindo de uma realidade estável e está entrando numa realidade instável. E aí essa cena simboliza justamente isso. Ela está numa ponte, ela encontra esse sujeito que representa a completude que ela almeja. Então, assim, imediatamente ela chega no lugar e o lugar apresenta para ela o que ela precisa realizar. Né? O Mercúrio representa na alquimia a completude da grande obra. O ser humano perfeito, que é o que conseguiu conciliar o masculino e o feminino. Ele se transformou num anjo. Então, o ser humano angelical. Ao mesmo tempo, ele aparece como um guia para ela, porque ele sabe o que está acontecendo ali e ela não sabe. Então, ele é o psicopompo. Então, antigamente, quando você faria essa travessia pro lado de lá, né, você precisa de um psicopompo para te guiar. Então, por exemplo, no filme do Tarkovsky chamado Stalker é inteiramente sobre isso. É um psicopompo que está guiando as pessoas num caminho lá místico. O psicopompo é o sujeito que vai. O que o Virgílio faz com Dante, né?
Então, logo quando ela chega lá, ela já tem essa imagem do ser humano completo e perfeito, e é isso que ela tem que almejar. Interiormente é isso que ela precisa ser, ela precisa se transformar nesse cara, ela tem que se unir a ele. Ela é ainda, como eu falei, uma menina que não é um ser humano completo e ela precisa chegar nesse ponto, né? Então esse daí a direção da obra. Mas aí ela rapidamente, ela percebe que vai cair a noite, ela busca os pais dela e os pais dela estão transformados. Então é como se a noite houvesse trazido um novo tipo de percepção para ela. De repente, de noite, você consegue ver várias coisas que não estavam lá. Você consegue ver a vida pululando. Então, assim, é a vida invisível que só a noite traz à tona. Então, são, sei lá, as criaturas sutis, as criaturas do mundo espiritual, que também podem simbolizar a nível, numa análise junguiana, a nível psicológico só, não cosmológico, simbolizam as diversas potências menos que humanas que a gente carrega dentro da gente. Quer dizer, os diversos impulsos psicofísicos que não são inteiramente humanos, mas eles são mais ou menos monstruosos, eles convivem na nossa psique. E aí ela percebe que os pais dela foram transformados. Então, ela percebe pela primeira vez que os pais não estão lá para ela. Então, quando ela tá entrando na caverna, que inclusive parece também, ela entra num túnel, né? E aí eles chegam numa estação. E esse túnel é, assim, é uma entrada de uma caverna que representa o útero, que representa uma vagina natural da Terra. E quando ela tá entrando lá, ela se agarra à mãe, né? Ela tem um distanciamento do pai. No começo e no final, ela só tá agarrada com a mãe. E o pai meio que vai na frente, ela só vê as costas dele. Então ele é meio impessoal, ele é aquela criatura saturnina, o superego, né? E aí, pela primeira vez, ela se dá conta que ela tá sozinha. Ela entrou num mundo em que ela tá sozinha, os pais não são mais um guia para ela. Que isso daí representa esse apartar dos pais. Você entra na adolescência e você percebe que o seu pai não pode mais continuar guiando sua vida, nem sua mãe. Você vai ter que inventar um jeito de navegar no mundo sem precisar ter o direcionamento deles. E ela percebe que os pais se identificaram com aquelas potências inferiores. Então ela percebe que ela meio que transcendeu eles. Ela quer alguma coisa que eles não podem dar para ela. Eles foram animalizados. Eles foram vítimas. E é meio que o sentimento de todo mundo, né? Tem algum momento da vida em que a gente pensa assim, mas meu pai e minha mãe já não me entendem mais. Eu preciso buscar essas outras coisas fora de casa. Então ela entra no terreno noturno. Terreno noturno que revela toda essa vida pulsante na cidade. É interessante também pensar que, sendo uma cidade turística, né? Ela recebe um influxo de gente que tá lá meio que só para comer e para ir para bathhouse, né? E o comer é meio que o ponto de contato que a gente tem com os animais. E também revela que ela tá entrando no terreno da sensibilidade da alma, dos apetites da alma, né? Então ela tá entrando no terreno tá despertando nela, ela tá começando a ver no mundo os apetites do mundo, os apetites das outras pessoas. Que isso daí não aparece muito pra criança, né? Então esse sujeito aqui, pra mim, ele simboliza, claro, você pode fazer qualquer outra leitura diferente, né? Para mim ele simboliza o objetivo dela. Essa daqui é a identidade espiritual dela. É como se fosse o anjo guardião, ou o duplo celeste dela. Então ela identificou que ela precisa se unir a esse cara, porque esse cara vai dar a integração que ela precisa. E aí ela vai se transformar numa pessoa completa. E aí, quando se revela esse mundo mítico, esse mundo sutil, ela oficialmente entra no mundo mítico. Então ela estava sendo preparada, apartada do mundo profano, para entrar no mundo sagrado. E agora ela entrou no mundo sagrado. E esse mundo sagrado é o mundo mítico. Para o Jungiano vai ser o inconsciente. Então ela está agora convivendo com os deuses, com as potestades. Assim. Ela está vendo a realidade espiritual das coisas. E aí ela começa a morrer. Então a morte simbólica que ela precisa sofrer é o fato de que ela começa a desaparecer.
Mas isso também indica o seguinte, como eu falei, isso daí é um estado transitório, uma transição entre estados. Ela não vai se permanecer ali. Se ela permanecer ali, ela desaparece. Então, isso mostra que essa cidade não é um local onde o ser humano pode viver. Se eu, talvez eu vou confundir vocês, mas se vocês olharem o Zodíaco, as transições entre as estações quentes e frias simbolizam as transições entre o dia e a noite. Então a primavera representa a aurora e o outono representa o, o crepúsculo. E são justamente os signos de Marte e Vênus que estão ali. Que é a nossa animalidade. É o tesão, a fome, o deleite. São, assim, são os planetas que representam as coisas mais banais do ser humano. E o que isso está nos dizendo? Olha, se você está vivendo nesses estados, se esses estados estão configurando a sua identidade, você perde a sua humanidade. Se você está só vivendo horizontalmente para Marte e Vênus. Então o crepúsculo e a aurora têm esse simbolismo de ser, eles são rápidos, porque não tem como você morar neles, não tem como você viver neles. A sua atividade humana se desenrola ou no dia ou na noite, ou no verão ou no inverno. Na primavera e no outono, não. Porque ela não é própria para receber atividade humana, ou para conduzir uma vida humana, né? Então ela tá percebendo isso, olha, eu não consigo existir aqui. Eu preciso sair daqui. Isso daqui é um teste que eu preciso resolver e depois eu vou vazar. Peraí. Só para anotar o comentário que o Marcos Monteiro fez no Twitter, que o pai simboliza o corpo e a mãe a alma, que é arrastada pelos apetites do corpo. Acho que por isso também a menina é mais distanciada do pai que da mãe, porque ela seria como o espírito. Pois é, faz sentido. E ela se agarra à mãe mesmo, né? Então ela tem essa morte ritual, e aí, novamente, o sujeito aparece como psicopompo, quer dizer, como guia para ela, e dá lá o negócio para ela comer. Tem um simbolismo nisso também, nas histórias das fadas, ele sempre. O folclore europeu sempre fala: olha, se você for raptado por fadas, não coma a comida deles, porque você vai se transformar num deles. Porque, na verdade, assim, você come um negócio, você introjeta aquilo no seu ser. Então, se você come o espiritual ou o sutil, você vira um ser sutil também. Você vira um ser espiritual. Então ela dá um negócio pra ela comer, se eu não me engano, ou faz uma magia, não sei. E aí ela fica normal e ele fala: então tá, então agora você vai passar pela ponte, a gente vai entrar lá no negócio e eu vou te ajudar. E aí ela toma conhecimento da casa de banho, né? E essa ponte, essa travessia que ela faz simboliza justamente um retorno dela para o período infantil. Então, nos rituais de iniciação, se considerar, por que você dá um novo nome para a pessoa? Porque você está considerando que ele é um bebê que não tem nome. Então, nos rituais de iniciação, as pessoas fazem jejum. Por quê? Porque a criança não come. O bebê não come sozinho. Então, você volta ao estado da bebê. Nos rituais de iniciação, você não fala. Em alguns, né? Não todos. Mas você fica em silêncio. Por quê? Porque o bebê não aprendeu a falar. Então, você está atualizando esse simbolismo da infância e do bebê em você. Você virou um bebê novamente. Aqui é simbolizado pelo fato de que ela não pode respirar na ponte. Quer dizer, ela ainda está no líquido amniótico. Ela só pode respirar depois que ela entrar na bathhouse. Aí ela vai entrar em um novo tipo de existência mesmo. Ela vai nascer para aquele mundo. Então ela não pode respirar. E aí ela percebe que todo mundo tem medo dela. Que ela é assim, ela é a estranha, né? Que também é uma coisa que você sente quando você é adolescente, né? Nesse período transitório da maturação. Todo mundo tá olhando para você, todo mundo consegue sentir o seu cheiro. A ansiedade social é isso, é você se projetar que todo mundo tá olhando cada passo que você dá. Então ela gera essa ansiedade nela. Mas ela completa a travessia com a ajuda do Mercúrio aí. E novamente, é o Mercúrio numa ponte levando ela para o outro lado.
Aí ela toma conhecimento da casa de banho e a velha, e o Baba, né, o nome dela, não aparece necessariamente aqui, aparece depois numa outra cena, mas eu coloquei aqui porque pela primeira vez a gente toma nota da existência dela. Porque começam a falar, tá, por que é perigoso pra ela ali? Ah, porque aí o Baba não vai gostar. E aí ele fala, não, você vai ter que ir lá entrar no negócio e pedir emprego pra ela. Ou pro sujeito lá da casa das máquinas, né? Mas então a gente toma nota de que existe um superego aí. Existe uma autoridade, é uma sociedade matriarcal com uma autoridade feminina assustadora, terrível, aterrorizante, é uma bruxa. E todo mundo tem medo dela, e todo mundo vive meio jumpy, né? Meio com casca de ovo por causa dela. Então, a primeira nota que a gente tem dela. A casa de banho é um castelo. O simbolismo natural do castelo é o simbolismo da alma, da constituição humana. Então, agora ela está entrando nesse castelo, entrando na própria alma, para conhecer a própria alma, mas também entrando na alma de outra pessoa. Ela está entrando na alma de uma mulher mais velha para entender o que é uma alma de uma mulher mais velha. Então ela está entendendo o que é a alma da mulher que ela precisa se tornar no final. Ela precisa sair dali uma mulher feita. Então ela está entrando nesse castelo que tem esse carisma de ser um lugar de regeneração, né? Então as pessoas que estão cansadas ou sujas, não sei o que, elas vão lá para serem cuidadas. Então é como que um hospital também. Que mostra mais ou menos, quer dizer, a imagem do que é a alma da mulher é uma imagem de uma regeneração. Então a mulher tem o carisma de regenerar os outros, de cuidar dos outros, de restaurar a saúde dos outros. Então a primeira nota que ela tem sobre o que é ser mulher é olhando para esse castelo. E ela entende qual que é assim o karma da mulher, que é ser a lua, né? Então, na lua é o momento em que você vai descansar. Você tá tudo fodido de dia, de noite você vai descansar. Então a lua dá esse descanso para você. Ela dá essa consolação. Então, o carisma da mulher é consolar os aflitos, né? E aí também a gente não acho que agora não dá para sacar a relação entre eles, né? Entre o Mercúrio lá, entre o Haku, que chama, e o Baba, mas isso daí vira assim dois polos importantes da trama. Eles estão conectados ali por uma magia. Ele é a mão direita dela. E ele representa, claro, a integração pessoal. O Jungiano diria assim, o processo de integrar o ânimos na mulher, né? Então o homem, ele precisa integrar a ânima, que é a imagem da alma dele, que é uma mulher. Então ele precisa integrar o feminino na psicologia dele para ele se tornar inteiro. Então simbolicamente o casamento é isso, né? O homem ele tá só e ele se sente menos do que uma pessoa inteira e ele se casa, então ele puxa uma mulher para perto dele e aí de repente os dois viram uma só carne, então eles recriam esse hermafrodita primordial, platônico. E a mulher, ao contrário, ela tem que integrar o espírito, que é o ânimos. Ela tem que integrar essa parte masculina dentro dela. Então o homem sente que ele não tem alma e por isso ele precisa da mulher. E a mulher sente que ela não tem um espírito e por isso que ela precisa do homem. Então o Mercúrio simboliza isso. E simboliza a identidade espiritual dela, porque ele é um dragão, ele vive no céu. Então ele representa a força ascensional do espírito. Ela representa esse fogo espiritual que ela precisa encontrar nela mesma. Ao passo que a mulher, a Baba Yaga aí, que é a bruxa que devora os outros, ela representa um ideal uh, um ideal social do que é a mulher. Então ela olha para essa bruxa e a bruxa é assustadora porque ela tem medo do que é ser uma mulher na sociedade. Qual que é o papel social da mulher, né? Então ela representa a corrupção da feminilidade, porque agora ela não consegue conciliar a ideia de eu vou ser uma mulher adulta ainda. Então, quando ela olha para uma mulher adulta, que é a Baba Yaga, ela vê uma bruxa aterrorizante. E ao contrário, ela representa meio que a feminilidade degradada, ela representa a bruxa, a lua nova. Então, ao invés de. Ela tem essa alma, essa casa que gera conforto, mas ela tem só qualidades ruins, né? Ela é muito sovina, e ela é muito brava, e ela fica espionando todo mundo, e ela é meio que o Big Brother ali, ela consegue olhar o que está acontecendo em todos os lugares. Então é como que assim, uma caricatura que ela teve do que é ser mulher.
E é por isso que ela não consegue se integrar espiritualmente. Né? Aquele feitiço que o Haku tem, que faz ele ser submisso a ela, é justamente isso. Ela quer ter acesso ao Haku, mas para ter acesso ao Haku, para ter acesso ao espírito, ela precisa conciliar a própria personalidade com o papel social da mulher. E ela faz isso no final, enfim, não vou chegar lá ainda. Então, a grande trama é essa. Peraí, ela precisa entender, ela precisa aceitar que ela precisa ser uma mulher para depois conseguir o pretendente, que é o Haku. Isso representa assim, cara, quando você tá na adolescência, você tem uma coisa que você quer se tornar, que é, digamos assim, a sua vocação, ou a sua imagem espiritual, seu gêmeo celeste, a sua melhor possibilidade. Você olha para o mundo e fala assim, não, eu consigo ser igual o Neymar, eu consigo ser igual o Cristiano Ronaldo. Então essa é a ideia que você tem de si mesmo. Só que aí depois você tem que compatibilizar isso com as circunstâncias reais. E aí você olha assim, todo mundo tá trabalhando infeliz, tá pegando trânsito para o trabalho e trabalhando com uma coisa que odeia, tal. Então essa é a primeira impressão que ela tem da sociedade, do papel social dela. Né? É como uma coisa horrível, eu vou virar uma bruxa. Então a Baba Yaga simboliza isso aí, simboliza um papel social degradado que não corresponde ao que ela queria mesmo. Aí começa uma coisa interessante no filme. Começa uma coisa interessante. Porque se eu falei para vocês que é um retorno à origem, né? A pessoa que vai fazer a iniciação, ela volta para a infância dela, volta para o útero da mãe dela e depois ela sai. O Julius Evola lá no The Hermetic Tradition, ele fala desse voltar ao útero da mãe como um incesto filosofal, né? Ele usa essa imagem dos alquimistas. Não, você tem que cometer incesto com a sua própria mãe para você sair dela de novo, simbolicamente. Claro, ele tá falando de simbolismo, ele não tá falando que você tem que fazer na vida real. Mas essa imagem de voltar para o útero da sua mãe e depois retornar para o mundo. Então faz sentido se a gente olhar todo esse filme como um retorno ao ponto primordial, ao nascimento, que é o Ares. E se você prestar atenção, desde quando ela entra na casa de banho, toda a cadência do filme segue exatamente a cadência do zodíaco e o simbolismo de todos os signos até Ares. Então ela começa em Peixes e termina em Ares, no filme. Então ela está fazendo um movimento de retorno. Ao mesmo tempo em que, se você prestar atenção, o que acontece com ela é, ela chega na casa e ela entra no porão da casa, que é simbolicamente o pé da casa, e ela termina o filme lá em cima, com o Haku lá em cima no escritório da Baba Yaga, da Yubaba. Então é uma narrativa ascensional. Você começa no pé e termina na cabeça. Então você começa de baixo para cima. Também é um tropo comum no folclore. Então, por exemplo, lá naquele Iron John, o João de Ferro, ele, quando vai começar o ciclo de maturação, ele era filho de um rei, ele percebe que ele precisa ter a própria identidade, e ele começa como um Zé Ninguém numa cozinha de um reino que ninguém conhece ele. Então essa ideia do rei escondido, ou da pessoa que é nobre, mas que ela está trabalhando na cozinha, começando de baixo e sendo pisada, também é muito comum. Então ela começa de baixo, porque ela tem que zerar todos os níveis. Ela tem que passar por todos esses signos para completar uma personalidade. Ela não pode pular etapas. Então ela tem que, digamos assim, realizar as possibilidades de todos os signos. Para no final ela olhar e falar, eu realizei o meta signo, que é o zodíaco inteiro em mim. E aí eu me tornei uma pessoa. Do mesmo jeito que você nasce, aí você ganha um zodíaco também, né? Então ela tá... toda a estrutura do filme a partir de agora segue a estrutura zodiacal. E pode parecer louco, mas faz muito sentido, assim, não tem como não notar. Eu acho que o Miyazaki, tenho quase certeza que o Miyazaki não intencionou fazer isso. Essas coisas simplesmente acontecem. Mas segue perfeitamente, né? Então, a primeira coisa que a gente percebe é que ela entra eu vou fazer isso com o filme inteiro, eu vou comentar todos os movimentos do filme, então talvez fique um pouco longa a aula. Ela entra
na casa das máquinas, que simboliza peixes. Quer dizer, o peixe simboliza o que está oculto, né? O que você não está vendo. É o ponto cego do zodíaco. Para quem não está familiarizado com o simbolismo do zodíaco, eu vou dar essas definições rápidas, mas eu tenho um curso inteiro de 30 horas de aula sobre o zodíaco. Quem quiser se interessar, fala comigo. Então, peixes é o final, né? É o final do zodíaco, ele representa assim, a união do céu e da terra. Então, ela entra nas engrenagens da realidade, o que está por baixo. Então, para os psicanalistas, peixe simboliza justamente o inconsciente. É a parte da sua consciência que você não consegue exteriorizar, que você não consegue tornar consciente. Então, ela está escondida. Então, agora ela está se escondendo. Ninguém pode saber que ela existe. E é até bizarro porque, para quem não sabe, na astrologia tem uma relação, né, simbólica entre os signos do zodíaco e o corpo humano. Porque a ideia é de que o homem é uma imagem total da realidade, do mundo, da ordem do cosmos, né? Então, da ordem do mundo. Então, peixe simboliza o pé, aquário a canela, capricórnio os joelhos, sagitário as coxas e a bunda, escorpião as pudendas, libra o baixo ventre, virgem os intestinos, leão o peito, câncer as costelas, gêmeos os braços, touro a garganta, o pescoço e áries a cabeça. Então, quando ela tá no signo de peixes, ela fica descalça, ela tira os calçados. Então aí ela começou a entrar o castelo é simbolicamente uma montanha, certo? Então assim como Moisés entra no Monte Sinai e ele tira o pé, tira o calçado, ela também fica descalça, que agora ela entrou no terreno da própria alma dela. Simbolicamente esse castelo pode significar realidade, então ela está vencendo a realidade para se integrar de novo na sociedade. É o período da iniciação em que a pessoa mostra para ela qual que é o esquema inteiro da realidade. Olha, até agora você era um simples, um estulto, um ignorante. Agora eu vou te ensinar o que é a realidade. Aí passa para ela todo esse conhecimento. Então ela está entrando nisso. E ela percebe que ela está num chão sagrado. Assim, e ela tira o calçado. Né? E esse tirar o calçado tem um simbolismo de vulnerabilidade também. Né? Então ela está pegando a parte dela, que é o pé, que simboliza o inconsciente, que é mais delicada e vulnerável, e que ela não conhece, e ela está tentando deixar a mostra. No pré. Agora a gente vai olhar o pé. Olhar o pé é uma coisa meio tabu em algumas civilizações. Né? Porque se você olhar o pé, parece que você olhou a pessoa inteira pelada. Mas se você limpar o pé, você inteiro tá pelado. Então, tá limpo. Se você desnudar o pé, você inteiro tá nu. Então ela tá totalmente entregue nessa experiência. E aí tem um sujeito lá com vários braços no forno alquímico. Né? E ele tá nas engrenagens, ninguém conversa com ele. Mas ele é o coração da operação inteira. Ele tá bombeando a água quente para essa casa como quem bombeia sangue, né? Então ele vivifica todo o resto. Então a ideia também psicanalítica, né, junguiana, é de que o seu inconsciente é que gera a energia que vai ser trabalhada depois da sua vida consciente. Mas tudo tá vindo desse inconsciente. Né? Você não sabe qual que é a sua origem, de fato. É um ponto cego para vocês. Onde vem a sua energia? Mas também dá a ideia de que, pô, agora começou um trabalho alquímico. De retorno à origem, de retorno à pureza primaveril. Né? Então a gente poderia ler isso também como um retorno ao Éden, um retorno à primavera simbolizado pelo jardim. Porque a Áries, Touro e Gêmeos são os signos da primavera. E ela mantém essa relação, ela desenvolve essa relação, essa amizade com o sujeito, que depois ajuda muito ela. Então, quando ela tá no imbróglio, ela tá num problema, ela volta, ela pede ajuda para ele e ele resolve. Então, ela começou a se abrir para o inconsciente, ou se abrir para o luminoso, para o mistério da vida, para o transcendente, que depois vai ajudar ela. Aí depois a gente entra no signo de Aquário. Né? Aquário simboliza o símbolo de Aquário é o Ganímedes, né? O Ganimedes, não sei. É o copeiro dos deuses. Então a ideia do zodíaco é que aqui, ó.
Em Sagitário, você tem um esforço ascensional, representado pela flecha. Em Capricórnio, você tem outro esforço ascensional, representado pela cabra, que escala uma montanha. Em Aquário, você tem a fixação desse esforço. Então, você tem um sujeito que está vivendo na montanha. Quem vive na montanha? Os deuses. Então, Ganymedes é o sujeito que vive na montanha com os deuses. Então, Aquário simboliza a pessoa que consegue ter a visão do Deus, a visão espiritualizada que os deuses têm sobre o ser humano. Então, ele consegue identificar todas as forças invisíveis que estão agindo nas circunstâncias naturalmente. É por isso que ele é o signo, por exemplo, que simboliza o conselheiro do rei. Então, é a pessoa que está de olho nas trends, assim, é o cara que pressente o que vai acontecer e também consegue seduzir os outros a entrar nesses fluxos invisíveis, porque ele tem testemunho desses fluxos e os outros não têm. Então, o Ganymede é o cara que ouve a deliberação dos deuses porque ele está servindo vinho para eles. Então, ele tem informações que os outros não têm. Então, essa é a amiga dela que ela faz. Então, o Aquário também simboliza o amigo, o conselheiro, o amigo, as afinidades eletivas. Então, ela faz essa primeira amizade de uma mulher que sabe todo o esquema ali. Ela tá ali faz mais tempo, ela sabe tudo que está acontecendo e ela começa a dar um direcionamento para a menina. Você faz isso, faz aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Então, ela ganha uma amiga e conselheira. E aí elas vão pro elevador para mostrar, para ela conversar com a Baba Yaga lá. Então, esse simbolismo da ascensão é justamente aquilo que eu falei, da cabra subindo a montanha. O próximo signo vai ser o Capricórnio. Então, ela subiu a montanha como a cabra, e aí ela aparece no escritório do Baba, e nesse escritório ela é contratada. Então, ela adquire um trabalho. Né? A casa 10, Capricórnio, simboliza justamente a sua identidade como trabalhador, ou a sua identidade para a sociedade, né? O jeito que todo mundo te conhece, que é geralmente a sua profissão. Então, é a casa do trabalho. E aí ela vai lá e assina o contrato. Então, agora ela não precisa mais ficar em peixes, ela não precisa mais ficar escondida, ela tem uma função ali. Então, ela pode sair, todo mundo vai aceitar ela, porque ela assinou esse contrato. Ao mesmo tempo que esse lugar acima de todo mundo representa o superego. É o limite superior daquelas instâncias anímicas que estão se desenvolvendo ali dentro. Então ela é a top guy, ela é a chefona, e ela decide tudo, todo mundo tem medo dela. Então ela é uma figura opressiva, saturnina, né? Ela é o limite. Ela é que bota o limite nos outros. Mas ela vai lá e dá um trabalho pra menina, faz o contrato, e aí tem a questão do nome. Né? Ela muda o nome da menina. Ela, na verdade, tira o nome, e aí o grande perigo é ela se esquecer do próprio nome. Então, na verdade, a partir daí, a tensão do filme será ela recuperar o próprio nome. É uma mudança, né? Geralmente você ganha um novo nome depois da iniciação. Nesse caso, ela está na tensão de relembrar o próprio nome, no sentido de que ela vai se relembrar de quem ela é de fato. De quem ela sempre foi. Quer dizer, qual que é a identidade íntima dela. Quando ela nasceu, já estava lá, no entanto, estava soterrado. Então ela vai se lembrar de quem ela era realmente. Ao mesmo tempo em que isso acontece com os pais dela também, porque ela precisa relembrar quem os pais delas eram, no meio de um monte de porcos no final. Mas então agora pelo menos ela tem um nome e ela pode sair desse inverno, né? São dos signos do inverno do Zodíaco. Ao mesmo tempo, também isso daí da mulher poder manipular o nome dela simboliza também o poder do superego sobre ela. Entendeu? O poder das inibições do ser humano. Se ela tem autoridade de mudar o nome dela, então ela tem autoridade de mudar a essência dela. Ela enfeitiçou o Raco assim, ele esqueceu o nome dele. Então ela está fazendo algo que o Adão fez com o resto da Terra. E Adão é o governante. Então ela está estabelecendo um governo sobre ela. Agora você trabalha para mim e eu sou quem decide o que vai acontecer com você para sempre. Eu tenho autoridade sobre você. Você saber o nome de uma pessoa significa que você consegue se articular com ela, você consegue chamar ela e ela ouve. Agora, você criar o nome dela significa que você criou a identidade dela, você criou a essência dela. Então, você tem poder sobre ela. Os exorcistas, eles todos falam, olha, você consegue expulsar o demônio depois que você força ele a falar o próprio nome. Se ele não falar o próprio nome, você não consegue tirar. E aí ela entra no signo de Sagitário, que é o discipulado, né? Então agora ela tá aprendendo a ser alguma coisa, ela tá aprendendo com alguém. Ela até tá chorando assim, mas
De fora parece até que ela está se curvando diante de uma pessoa magnânima, que vai ensinar, de um mestre, né? E essa mulher vira mestre dela e dá umas roupas novas para ela. E aí ela está se integrando naquela sociedadezinha. E ao mesmo tempo, pela primeira vez, acontece delas dormirem. Isso é uma coisa interessante, né? Elas só vivem de noite, não vivem de dia. Então é como que o espelho da realidade. É o contrário do normal. Ao mesmo tempo que mostra que eles estão só em contato com essas forças tônicas e teúrgicas da Lua. O mundo solar para eles é doloroso ainda. Tem coisas na nossa psique que elas têm que ficar na escuridão porque elas não estão preparadas para a luz. A luz é a nossa consciência. Então você precisa manter elas lá. Só que pela primeira vez ela dorme e aí mostra o plano inteiro, assim, o que é o mundo ali. E é um mundo muito vasto. Ela vira uma águia e sai voando, né? A liberdade de Sagitário, a liberdade de quem é meio homem, meio cavalo, consegue rasgar as alturas, né? Com a flecha e rasgar os horizontes com o cavalo. Então a gente vê a amplitude do que tem ali em volta, pela primeira vez. A extravasão dos limites. Que também vai ser necessário para ela. Não só ela vai zerar aquela casa, mas ela precisa sair daí para fazer alguma outra coisa lá fora.